No devocional de hoje, vamos falar de Davi, um pequeno pastor de ovelhas, zeloso e responsável pelos seus afazeres. Porém, era desprezado por sua família. Ele era o filho mais novo de Jessé, mas Deus o enxergou no pasto e o tornou o maior rei de Israel. Um homem que teve erros e acertos, mas era cheio de fé. Foi considerado o homem segundo o coração de Deus. No pasto, Davi apacentava e defendia as ovelhas malhadas de seu pai, mas não tinha a honra de sentar-se à mesa com seus irmãos para uma refeição sequer. Davi as amava mesmo sendo elas consideradas de menor valor. Davi realizava o trabalho de um escravo. O que lhe restava era o trabalho braçal e o monturo, que era o monte de lixo. Sempre ficava por último, ninguém o enxergava. Não o viam no seu dia a dia sonhando com o aconchego da família. Mas em sua solitária missão, ele olhava para os montes e quantas orações a Deus clamou para ser ouvido. Ninguém me vê, ninguém se importa, Senhor. Interessante que não vemos na Bíblia Davi orando para ser rei, mas vemos Deus falando a Samuel que iria ungir um homem segundo o seu coração para ser rei no lugar de Saul. Samuel entra na casa de Jessé e diz: vim ungir um de seus filhos a rei. Mas nenhum dos 7 que estavam em casa foram aprovados. Então lembraram-se de Davi. Supostamente, a festa, o banquete iria acontecer sem a presença de Davi. Vejam o que a palavra diz. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:11. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Aí depois vem 1 Samuel 16:13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Se nossa família ou quem quer que seja não consegue enxergar a nossa importância, não desanime. Deus vê todas as coisas. Deus conhece e reconhece. Ele é um Pai justo e perfeito, que jamais despreza seus filhos. Deus nos chamou para um propósito. Ele nos tira de trás das ovelhas malhadas, um lugar esquecido e desprezado pelos homens, mas não por Deus. E lá, nossos corações são transformados para servir e adorar ao Senhor. Nos aproxima mais de Deus, estabelece um relacionamento de intimidade com o Pai. Davi, ao ser retirado por Deus de trás das malhadas, precisou aprender muitas lições até assumir o trono. As vitórias, conquistas, não acontecem da noite para o dia. É preciso tempo, preparo, resignação, paciência, fé, descanso em Deus e outras características mais. Deus transforma a vida dos que se dispõem a manter um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Quando buscamos a Deus, Ele usa nossos sonhos para nos aproximar dos sonhos dEle, do propósito que Ele tem para nós. E que assim seja para comigo e para contigo, que as malhadas e o monturo sejam o começo de uma duradoura vida de vitórias em Deus. Ouça o que o Salmo 113, versículos 5 a 8 nos ensina. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra, levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Todos viram Davi no trono, mas só Deus o enxergou no pasto. Vamos valorizar o tempo no deserto, que só nós e Deus sabemos o que se passa. Não desista, porque Jesus já te viu, já sabe a sua situação, já sabe cada detalhe do que fizeram contigo, já sondou os seus mais íntimos e sinceros desejos e necessidades. Por isso, faça como Davi fez. Ele foi bom servo, cuidou das ovelhas malhadas que eram as de menor valor, como se fossem as mais valiosas. Dedicou seu tempo a elas com todo cuidado e responsabilidade. As defendeu de urso, de leão, arriscou a sua própria vida em prol da vida delas.
Davi foi um excelente pastor das malhadas e, concomitante a este trabalho responsável, ele entregava suas dores, tristezas, rejeição, esquecimento, menosprezo, vontades e anseios a Deus. Davi foi forjado atrás das malhadas. Só Deus enxergava as lágrimas da rejeição, os questionamentos, as dores expostas. Davi não tinha um ombro amigo, um colo de mãe ou de pai, a companhia de um irmão. Deus era o único que ele tinha, além das ovelhas malhadas. E, na verdade, Deus é o único que nós precisamos, assim como Davi enxergou isso. Não é hora de desistir, é hora de fazermos o que Davi fez, olhar para os montes que se apresentam em nossas vidas e perceber de onde virá nosso socorro. Ele virá do Senhor que fez os céus e a terra, que sabe de todas as coisas e no tempo certo nos tirará de trás das malhadas e do aparente esquecimento. Por isso, Senhor Jesus, olhamos para o alto no dia de hoje e não nos esquecemos que tens abraçado a nossa causa. Que a sua misericórdia nos envolve, nos consola e os seus ensinamentos nos levam a crer que não seremos jamais esquecidos. Que possamos entender e aplicar em nossas vidas a diligência e dedicação de Davi. Para muitos pode ser pouco, não valorizado, mas o importante é quem está nos assistindo do alto, de um trono de poder e glória eterna que pode todas as coisas. Assim, Senhor Jesus, mesmo que haja tantas coisas em nosso coração mal resolvidas, tantas coisas que nos oprimem e parece que não haverá saída, o Senhor vem, nos chama pelo nome, nos tira de um lugar de esquecimento e angústia e nos dá a honra de sentarmos à mesa e sermos honrados. Nos levanta para um propósito, segundo a sua vontade, mudando a nossa história, ressuscitando sonhos e dando oportunidades que nunca imaginaríamos viver. Te agradecemos por renovar a nossa visão espiritual, a nossa perspectiva e esperança em Ti, pois pode fazer todas as coisas, transformando o que é impossível aos nossos olhos em grandes obras e oportunidades de vida. Que Seu nome seja louvado e tudo seja dedicado a Ti, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.